O texto, ele apresenta um relato sobre a criação do CNPq. Então, ele fala sobre a criação do CNPq? Sim, né? Ele faz um relato, quando ele coloca aqui um relato, é uma ideia, a gente vai observar que historicamente, mostrando a origem do CNPq. Então foi colocando datas ali, então dá para a gente entender isso, né? Aqui fala realmente sobre a criação do CNPq. Em meados do século passado, então a gente vai anotar realmente, em meados do século passado, né? Ó, 1949, né? Tranquilo. Destacando a participação ativa do físico César Lattes nesse acontecimento. Destacando a participação ativa do físico tal nesse acontecimento. Qual é o acontecimento? Na criação do CNPq. César Lattes, ele estava envolvido na criação do CNPq? Foi isso que o texto trouxe para a gente? E aí você vai observar aquilo que a gente sempre fala, né? Nas técnicas de eliminação da afirmação. Para a gente observar aqui, vem cá. O texto falou sobre César Lattes? Falou. O texto falou sobre a criação do CNPq? Falou. Ok, agora vamos observar. César Lattes tem relação direta com a criação do CNPq? Ele estava envolvido diretamente nisso? Veja bem, o texto fala para a gente que em 47, o físico brasileiro César Lattes causou grande impacto nos meios científicos internacionais e conquistou reconhecimento com a sua descoberta. Ok? Beleza, depois ele volta a falar dele. No ano seguinte, Lattes voltou a causar impacto após conseguir a produção artificial daquela partícula em um acelerador do tipo circular. E aí ele mostra que isso aconteceu nos Estados Unidos e tal. Depois, ele foi falar sobre a criação do CNPq. Então ele mostra lá o seguinte, olha, segundo os seus depoimentos aqui do almirante Álvaro Alberto, reproduzidos na coletânea 50 anos do CNPq, contados pelos presidentes, organizada por fulano de tal. E aí ele coloca, ó, em maio de 49, após leitura de relatórios sobre a questão atômica, o presidente Dutra enviou ao Congresso Nacional um anteprojeto para a criação do Conselho Nacional de Pesquisas, já prevendo seu papel na política nuclear. Então veja que quem estava envolvido nessa criação do CNPq era o almirante Álvaro Alberto, e foi uma conquista ali do presidente Dutra, tá legal? Então não houve esta relação direta de Lattes, tá legal? Por isso essa informação está errada, tudo bem? Então com dados literais do texto nós conseguimos confrontar com aquilo que foi afirmado e já eliminar, tudo bem? Então está errada por isso.